Bom dia, a paz do Senhor, amada igreja. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui, missionária Sandra, estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Amém? Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe teu lar, que Deus abençoe todos os planos a qual hoje você deve ter colocado diante do Senhor. Que cada pedido que você colocou na presença do Senhor venha ser-lhe atendido. Que Deus possa inclinar os ouvidos e ouvir a tua oração. Que cada um desses pedidos possa ter ali a mão do Senhor estendida sobre eles e você possa tomar posse daquilo que é do Senhor para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, a gente está falando aqui sobre 2 exemplos de oração não atendidas, porque não estavam alinhados com o propósito de Deus, tá? Então a gente falou sobre um exemplo que foi a oração de Jesus, né? Jesus, quando estava no Getsêmani, ele clamou ao Pai 3 vezes para que o Senhor Deus afastasse dele aquele cálice, ou seja, aquele processo a qual ele deveria passar, né? Ele sabia o processo que ele tinha que passar, mas ele pediu ao Pai que, se pudesse, afastasse dele. Mas, acima de tudo, ele orou, mas que seja feita a tua vontade. E assim foi feito a vontade do Pai. Então, essa foi uma oração que não foi atendida. Foi ouvida? Sim, o Senhor ouviu a oração, mas ela não foi atendida porque não era o propósito do Pai, né? Não era o propósito. E nós precisamos aprender a orar segundo o propósito de Deus, em nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero dar outro exemplo, que está lá em 2 Coríntios 12, verso 7 ao verso 9, que é sobre Paulo e o espinho na carne. Vamos ler então, verso 7 ao verso 9. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Olha só que palavra, né? Então, aqui a gente tem um modelo de oração, um exemplo de outra oração que também não foi atendida pelo Senhor, não foi respondida pelo Senhor, simplesmente porque elas não estavam alinhadas com o propósito de Deus, tá? Jesus orou por 3 vezes ao Pai. Paulo também orou por 3 vezes ao Senhor, pedindo que lhe fosse retirado aquele mal a qual ele estava vivendo, mas não teve o seu pedido atendido. A gente vê aqui nessa mensagem de Paulo, né, que muitas vezes nós queremos nos livrar do processo, nos livrar de certas situações, até esquecer de certas coisas ruins que fizemos no passado. Deus perdoa os nossos pecados, sim, mas queremos também que Deus apague da nossa memória tudo que fizemos de errado, que nos constrange, que nos envergonha. Isso também se torna um espinho em nossa carne. Mas, muitas vezes, Deus permite que aquilo fique. Para quê? Para que a gente lembre que precisamos depender de Deus, tá? Existem momentos em nossa vida, circunstâncias, acontecimentos que vão ficar ali, sempre nos rodeando, para nos lembrar que precisamos viver na dependência do Senhor, que nós precisamos buscar sempre da essência do Pai e não viver
a nossa vontade. Paulo também. Paulo fez muitas coisas, Paulo viveu muitas coisas antes de conhecer a Cristo. E eu creio que muitas coisas não saiu dele, ficou dentro dele martirizando, sufocando ele. E ele queria que o Senhor Deus tirasse aquilo dele, mas não foi retirado. Aquele mal ele teve que viver, para ele sempre lembrar que ele dependia do Senhor, para ele sempre lembrar que a graça do Senhor é que basta. Então, como diz aqui a palavra, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Nós precisamos de boa vontade, gloriar a Deus em nossas fraquezas. Nós precisamos nos render ao Senhor. Precisamos entender que muitas coisas estão acontecendo para que possamos estar rendidos ao Senhor, mais próximos cada vez mais do Senhor. Por isso, muitas vezes, existem orações que não vão ser atendidas pelo Senhor, porque não estão na vontade do Senhor. Se aquela oração for atendida, sairemos do propósito, deixaremos o verdadeiro propósito, o primordial da nossa vida. Então não podemos fazer isso, não podemos viver um caminho que não é o qual o Senhor destinou para nós. Por isso, o Senhor Deus, Ele não vai contra a própria palavra ou contra a própria vontade. Então precisamos buscar a viver a verdadeira vontade de Deus, o verdadeiro propósito de Deus, e Deus vai ministrando isso no nosso coração. Deus vai trazendo essa verdade, Deus vai trazendo a vontade dEle para nossas vidas, e nós vamos aprendendo cada vez mais qual é a vontade do Pai para nós. E assim nós vamos orar segundo a vontade do Senhor, e mesmo que às vezes ainda não seja a nossa vontade, mas se a gente entender que não importa a nossa vontade, e sim a vontade do Senhor, nós vamos ter paz em nosso coração, para entender que é a vontade de Deus e não a nossa. Amém? Então, nós não podemos ficar longe da vontade do Senhor. Nós temos que estar dentro da vontade do Senhor. Nós não podemos, nós também não podemos ver as respostas de algumas orações, mas ainda assim, sabemos que a vontade de Deus será sempre a melhor para nós, e a sua graça, ela sempre será suficiente para nos auxiliar nas dificuldades. A vontade do Senhor, ela sempre será melhor do que a nossa. A nossa vontade não é nada perante a vontade do Senhor. Então, por isso devemos buscar viver a verdadeira vontade de Deus, em nome do Senhor Jesus. Lá em 1 João, capítulo 5, verso 14, nos diz: e esta é a confissão que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, tudo que pedirmos segundo a vontade do Senhor, ele ouvirá. E esse ouvirá aqui não é apenas de ouvir, mas sim o de atender. Quando estamos orando segundo a vontade do Senhor, ele presta atenção na oração, para poder atender a nossa oração, porque está alinhada com a vontade de Deus. Então, amados, procure se alinhar com a vontade de Deus. Qual é a tua vontade? Qual o desejo que você tem? Qual o pedido que você tem? Qual a oração que você está fazendo ao Senhor? O que você está clamando? O que você está rogando? O que você está intercedendo até o Senhor? Então, que esse seu pedido esteja alinhado com a vontade de Deus. Procure alinhar a sua vontade com a vontade dele. E se você orar segundo a vontade dele, ele ouvirá a sua oração. E assim será atendida em nome do Senhor Jesus. Amém? Medita nessa palavra, reflita bem, busque do Senhor, peça ao Pai: qual a tua vontade, Senhor, sobre a minha vida? O que o Senhor deseja para a minha vida? Peça ao Senhor, peça aquilo que você deseja, mas diga sempre: seja feita
a tua vontade, sabendo que a vontade do Senhor é melhor que a nossa. Os planos de Deus são melhores que o meu. Amém? Deus abençoe teu dia, Deus abençoe teu lar, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente, abençoado dia na presença do Pai. Amém.